você tem de 10 a 15 anos, você tem 5 anos. Ele jogando no futebol europeu, pelo tipo de jogo dele, ele se encaixaria muito bem em várias equipes. O Beraldo também é uma outra história, né? Aliás, a Depois vamos falar bastante. Aliás, físico, pode ter problema mental, mas ele está buscando soluções. É muito mais sobre a preparação, né? Você vê que ele é um cara obstinado, determinado em tentar melhorar em todos os níveis, né? Então, eu acho que é um jogador que, se a gente visse ele jogando no futebol europeu, pelo tipo de jogo dele, ele se encaixaria muito bem em várias equipes. O Beraldo também é uma outra história, né? Aliás, a Depois vitória vamos falar bastante dele. Esse é de uma safra especialista. Esse é uma coisa especial, né? O Zé me viu, né, com um pouco de exagero que a gente brinca muito no futebol 90, Beraldo ou Van Dijk. Hoje eu comentei o jogo do Liverpool, né? E eu torço pro Liverpool e torço pra Holanda, sobretudo, né? E o Van Dijk não tá bem. Aí eu falei, cara, no momento, incrivelmente, porque o Beraldo é aquele zagueiro construtor, zagueiro que arma, né? O Van Dijk, no auge dele, fazia muito isso. E o Beraldo tá voando. Miranda já me falava lá atrás que o Beraldo Alex, vai que jogar na trabalhou seleção com ele, principal. o técnico falou assim, nossa, ele tecnicamente é muito... Não parece zagueiro, né? Só que hoje a vitória de São Paulo é a vitória de Cotia. Sim. Porque a gente teve um gol de Nestor, uma atuação boa dele, um gol do Beraldo, importantíssimo ali na reta final quando estava 2-2, e um gol do Juan, do garoto da base. Sim. Então o São Paulo... 3 dos 4 gols São Paulo... made in Cotia. Então, e aí você vê, o São Paulo tem problemas sérios financeiros, fica torcendo Luiz Araújo, o Flamengo contrata, vai pingar 1 milhão na conta do São Paulo por ser formador. Sim. Então Cotia continua... O São Paulo tem, acho que nesses últimos 10 anos, como grande jogador, a sua torcida, hoje de novo, mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Mais de 56 mil, daqui a pouco o Edu pode até dar pra gente o número exato. A torcida do São Paulo tem noção nos últimos anos da dificuldade, mas cada vez ela empurra, apoia mais o time. E a base, porque a gente fala muito do Santos isso, né? O Santos tem dificuldade, aparece um David Washington para tirar o Santos do buraco, você não sabe como. E o São Paulo, em larga escala, isso acontece, né? Então, Luan, Pablo Maia, Beraldo, hoje o Juan... a base ainda alimenta muito e ajuda demais o São Paulo. Ainda bem, né? Eduardo Afonso, suas primeiras informações depois da vitória São Paulina sobre o... Oi? Esse eu tinha 8 anos de idade e eu escutava já na Rádio Bandeirantes. Eu acredita? também. Bonezinho azul. Eu fui estagiário dele na Rádio Bandeirantes. Você acredita? Foi mais longe. Bonezinho azul, assim, pra trás. Eu já gravei muito boletim do Eduardo Você acredita? Afonso. Usava brinquinho aqui no lado esquerdo. É impressionante, hein? Malacaço. Que é isso, hein? Olha lá, hein? Agora lá. Good times! Grande Edu, o que você traz pra gente? Tudo bem, Plihal? Muito boa noite ao Zé Elias, sempre com essa história. Rodrigo Bueno, Mari, fã de esportes. Vou começar dando público aqui, porque é o maior do futebol brasileiro, maior do Campeonato Brasileiro, claro, o maior do São Paulo na temporada. 57.399 torcedores acompanharam essa vitória do São Paulo contra o Vasco da Gama por 4-2. E sim, tem que ressaltar, o Vasco mantém a invencibilidade. Agora em 9 partidas, 14 gols marcados. Aumentou um pouquinho a média de sofridos, 4, mas ainda é uma média muito boa. O São Paulo dá um salto momentâneo para a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro com 12 pontos, mas a maratona Plihal não para. Hoje, a informação é que 2 da manhã, de sábado para domingo, São Paulo já inicia a viagem para a Venezuela. Então, os jogadores vão jantar aqui no vestiário, vão seguir para o CT, ou jantam lá, e já a turma que vai ser definida pelo Dorival para viajar, já vai para o aeroporto e viaja nessa madrugada para chegar lá no final da noite de domingo, ter a segunda-feira para treinar e jogar terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello, valendo, quem sabe, numa combinação de resultado, no mínimo, o 2º lugar, a classificação para o play-off contra quem vem da Libertadores. E dependendo dos 2 últimos jogos, no Morumbi contra Tigre e Tolima, o São Paulo pode assegurar a classificação em primeiro lugar e esperar aí uma fase intermediária sem ter nenhum adversário, só conhecer seu adversário lá na frente. Provavelmente o Dorival vai poupar alguns jogadores. Por exemplo, Rafinha. Pode até viajar, mas não deve começar a partida. São 3 partidas na semana, até o... Opa! 19, ele já tem essa maturidade. Quando chegar a 24, ele tá parecendo ter a sua idade. Pô. Ele, apesar de ser muito jovem, ele sobe para o profissional com o Crespo, 2 anos atrás, e a coisa foi muito bem conduzida para ele.
Ele realmente só entrou quando ele estava mais maturado mesmo, mais rodado de treino, entrando um pouquinho nos jogos. Ele entrou chegou no a ser clássico a sexta opção de zagueiro. Assim, tinha muita gente na fila. Contra o Palmeiras, ele entra num clássico no Allianz Parque. O São Paulo fica com 9, né? O São Paulo termina com 9. E ele sai até tirando uma onda, tal, e demorou um pouco para sair, meio catimbo, com 19 anos. Ele parece não sentir jogo grande. Estádio com quase 60 mil pessoas, ele está ali tranquilo. Aí eu acho que é muito importante, eu não sei, eu não conheço o pai, não lembro, mas a experiência do pai é importantíssima para o filho. Provavelmente o pai conversa muito com o filho, preparou muito o filho. Eu vou dizer umas palavras que eu falei para o meu irmão, né? Toda vez eu tenho 6 anos de diferença do Rubinho, então quando eu tinha 16 ele tinha 10, quando eu tinha 22 ele tinha 16 tal. Rubinho para molecada foi goleiro, jogou muitos anos, jogou no Corinthians, jogou muitos anos na Itália, chegou a ser goleiro da Juventus, um dos goleiros da Juventus, num momento importante do clube italiano. E aí quando ele chegou no profissional, né, ele passava de fase, eu falei, tá no júnior agora, né, calma, fica tranquilo, olha, aprende e tal. Quando ele chegou no profissional, eu falei para ele o seguinte, falei, você esquece tudo que você viu até agora e seja uma esponja. Absorva tudo aquilo de conhecimento que você pode absorver no dia a dia, porque você vai conhecer um mundo totalmente diferente. É uma competição, muitas vezes, que não é sadia, você sabe disso, dentro do vestiário. O vestiário é uma competitividade muito grande, então é o contrato que está valendo. Então, se eu tiver que fazer um gol e não dar bola para você, eu vou fazer isso. Então, tudo isso que é bem complicado. E eu acho que essa experiência do Beraldo, essa calma, essa tranquilidade, essa maturidade, tenho certeza que é muito pelas conversas que ele teve ou tem e vai ter o resto da vida com o pai dele. Porque daqui a pouco, o Bubu fala isso sempre e é verdade, eu também acho isso. Ele vai ficar pouco tempo no Brasil. Esse menino vai ficar pouco tempo no Brasil. E eu acho, viu, Mari, que ele nem vai fazer aquela ponte Ajax ou Porto. Dizem que o Ajax já está de olho nele. Mas eu acho que a bola que ele tem é já para ir diretaço para um gigante. Lembrando que o São Paulo tem 60% dos direitos do Beraldo. Então, para o São Paulo, só vai ser interessante se desfazer desse jogador se for pela multa. Nem sei qual é o valor da multa. Eu sei que o São Paulo está tentando um reajuste com ele nesse instante já, porque daí automaticamente o valor da multa sobe. Mas eu não vejo esse jogador para jogar, mesmo que seja num primeiro momento, num primeiro passo europeu, num clube médio grande. Eu acho que chega para um grandão. Eu acho que tem futebol para mais também. Acho que tem futebol, personalidade, característica interessante que agrega time, né? Porque uma qualidade no passe, na saída de bola, que rompe linhas, um jogador jovem que não sente a pressão, eu acho que realmente é difícil a gente encontrar assim, dessa maneira. Um jogador que tem muito futuro. Ele é canhoto ainda, né? Tem alguns técnicos que procuram. Lembra quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo? Ele queria um zagueiro canhoto. Foi atrás do Pablo Mari, né? Lembra o Osório no São Paulo? O Muricy, assim, o cara fala, o zagueiro é canhoto e tal. O Léo, quando estava no São Paulo, era elogiado por isso. Por ser canhoto, ele era atrás esquerdo, veio para a zaga para fazer uma saída de bola já para o lado certo. O Beraldo tem isso também, né? De ser canhoto. Ele faz inversões, passes de longa distância, ele arrisca, não tem medo, né? E o pessoal brinca que ele dá risada mesmo em clássico fora de casa. Ele tem tanta personalidade. E também é uma coisa para pensar, né? Não ser tão autossuficiente. Foi lapidado pelo Alex, pelo nosso Alex, né? E era capitão na base. Lá, aquela cabeça lá. Está nos vendo agora. Está nos assistindo. Beijo e elogiando o Beraldo, como já fez publicamente. E a família, né? E a família. É importante. A família é muito importante nesse mundo que nós vivemos hoje. O fez hoje o 4º gol de São Paulo, né? Juan, isso. Também passou pelas mãos do Alex. Sim. Cabeça, pagar alguma coisa pra gente aqui, Passou essa semana aí em São Paulo. Passou aqui em São Paulo. Eu não me encontrei, fez agora, matéria, não me conformo fez um monte de coisa aí, foi visitar o Palmeiras. Não. Aqui do lado, nem pra pagar um refrigerante aqui na Real, hein? Fez uma imersão no Palmeiras nessa semana. Que monte de... Quer dizer... Acho que ele escolheu o lugar certo também pra isso. Tá certo, tá certo. Mas nada impede de pagar um refrigerante pra gente, né, Pirra? Eduardo Afonso, complete, por favor, a sua primeira participação aqui no Sport Center. Bom, André, deixa eu só corrigir uma informação que agora chegou completa. A viagem não é de hoje para amanhã. Esse negócio de viajar de madrugada, as pessoas passam a informação meio truncada. É de domingo para segunda-feira. Então, jogadores vão descansar, provavelmente treinar amanhã à tarde. E aí o Dorival vai definir o elenco que vai levar para a Venezuela para viajar na segunda-feira, 2h. Uma viagem longa com chegada prevista no final da tarde, início da noite, lá para o jogo contra o Puerto Cabello. No momento, entre 8 e 10 milhões de euros. Mas você disse bem, Alex, André,
André, o São Paulo está trabalhando com o staff do atleta para poder aumentar esta multa, aumentar o tempo de contrato, porque ele valorizou muito nos últimos meses. Beraldo, primeiro gol no profissional. Juan, primeiro gol no brasileiro. O outro gol do São Paulo, marcado pelo Caleri, 53º, só o Luciano, que tem 57, tem mais gols do que ele no elenco. 2 assistências do Wellington Rato, é o resumo desses 4-2 do São Paulo, com esse recorde de público. Então tá aí, né, galera? Quando o Vasco fez o segundo gol ali, eu falei, pô, cara, perdemos os 3 pontos no finzinho. Aí o Barbieri botou mais um volante, né, pra fechar a casinha. Eu falei, pronto, já era. Aí o Beraldo fez o gol de cabeça ali, de escanteio, no finalzinho ali pra garantir ali. Depois teve até o gol de contra-ataque também, o Vasco se expôs inteiro. E o São Paulo fez o de contra-ataque 4-2, então foi um bom jogo, né? Uma vitória de Cotia, gol de Nestor, gol de Juan, gol de Beraldo, que pra mim é um muito bom zagueiro, ele é muito acima do nível. O São Paulo tem que renovar, né? A multa dele tá entre 8 e 10 milhões de euros, mas eu acho que o São Paulo vai conseguir renovar assim com ele pra aumentar essa multa aí, né? Então, um bom jogo do São Paulo, 12 pontos agora, o São Paulo muito bem no Campeonato Brasileiro, uma vitória para 57 mil pessoas no Morumbi. A gente não merecia sair triste, eles não mereciam sair triste hoje, nem a gente merecia ficar triste com o empate hoje. Hoje era jogo de vitória, como Goiás também. No próximo final de semana a gente vai vencer também no Morumbi, porque vai ter mais de 50 também mil pessoas puxando nosso time. Valeu? Todos inscritos para ESPN Brasil, link da ESPN Brasil na descrição aí, galera. Vamos São Paulo, vitória aí no sufoco, mas ganhamos.